nesta manhã de segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Inicialmente, a gente já pede desculpa, nós tivemos problemas técnicos, como vocês puderam ver aí no começo da nossa live, mas até então acho que já tá tudo bem na técnica, né, Taz Assunção? Tamo indo, então. Eu sou Tailine Batistella, estamos começando o Manhã SC nesta segunda-feira, cheia de notícias, principalmente em relação ao povo Yanomami e as denúncias, né, relacionadas ao antigo ao governo anterior, né, aí do ex-presidente Bolsonaro. Mas antes da gente começar com as nossas notícias importantes dessa segunda-feira, começo pedindo para vocês nos seguir aqui, se inscrever no nosso canal do YouTube para ajudar a gente a crescer, né, mais aqui neste canal que tem apenas 2 meses aí de vida. Se possível, também seguir a gente nas nossas redes sociais, @sctv.oficial. E ainda, se possível, ajudar a gente financeiramente, né? Este que é um projeto independente, que depende do seu engajamento aqui nas redes sociais, ou aqui no YouTube, ou da sua ajuda financeira para a gente poder existir, viu? Bom dia, então, Taz Assunção. Como é que estamos nessa segunda-feira agitada? Oi, bom dia para você, que está me ouvindo. Deixa eu me pôr na tela só um minutinho aqui. Hoje a técnica tá corrida, mas vamos lá. Então, o Brasil, ele se viu chocado aí com uma notícia alarmante, né? Sobre tudo que estava acontecendo lá com o povo Yanomami e que ninguém sequer desconfiava que isso sequer desconfiava disso, assim, pegou a todos nós, foi pego de surpresa, né? A gente não sabe, bom, enfim, a gente sabe muito bem como é que isso foi acontecer, porque já era o motivo da família de bem tradicional brasileira querer ganhar a presidência. Bom, segundo informações, então, segundo o levantamento do Intercept, ainda em reportagem em agosto do ano passado, o governo de Bolsonaro ignorou pelo menos 21 pedidos formais de ajuda ao povo Yanomami, né? Por meio de ofícios, né, que foram encaminhados pela Associação Indígena e diversos órgãos, denunciando invasões de garimpeiros ao território indígena. Nos ofícios encaminhados à FUNAI, Ministério Público e Exército, a Utucara, Associação Yanomami, já alertava que os conflitos poderiam atingir a proporção de genocídio. Segundo a reportagem do The Intercept, em 12 de maio de 2021, os indígenas enviaram um ofício urgente para a 1ª Brigada de Infantaria da Selva do Exército, solicitando apoio logístico e instalação de posto emergencial na comunidade de Palimiú para manutenção de segurança na região. No mês seguinte, outro ofício de urgência, dessa vez direcionado à FUNAI, ao Exército e à Polícia Federal, com relatos de um ataque armado. O Ministério da Justiça chegou a autorizar o uso da Força Nacional, mas os ataques não cessaram, né? Ainda aí, em relação aos ofícios, teve uma desconsideração dos ofícios aí da associação. Uma amostra, então, da postura do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a questão indígena. Sob o seu governo, então, as terras indígenas viraram alvo aí de atividades ilegais, como garimpo e a grilagem. Dados do Mapa Biomas revela que o garimpo ilegal foi responsável pela destruição de 15 mil hectares de terras indígenas no geral só em 2021. Naquela altura, então, o número já representava a maior expansão em 36 anos, né? Só os dados de 2021 que a gente apresentou aqui para vocês já era o maior, né, nos últimos 36 anos. Dados da Utucara, que é essa associação aí que ajuda aí o povo Yanomami, mostram que também em 2021 o garimpo, né, na terra Yanomami cresceu 46% em comparação ao ano anterior, 2020, né? Num novo estudo divulgado já em abril de 2022, a Utucara, em parceria com a Associação Wanasedumi e Equiwana, apontou que o garimpo ilegal na terra Yanomami afetava diretamente 56% da população indígena. E aí, na última sexta-feira, então, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública em decorrência da desassistência ao povo Yanomami. De acordo aí com a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, ao menos 570 crianças Yanomamis morreram de fome por contaminação por mercúrio nos últimos 4 anos, em decorrência direta da atuação dos garimpos ilegais,
né? Também em relação a isso, então, o governo federal decidiu então adiantar então o recrutamento de médicos para essa região. O Ministério da Saúde informou neste domingo que estuda então acelerar a publicação de um edital do programa Mais Médicos para recrutar profissionais, né? A medida então é uma das ações da sala de situação, que é uma sala criada para apoiar ações de enfrentamento à desassistência sanitária dos povos Yanomamis. Segundo Nésio Fernandes, que é o secretário de Atenção Primária à Saúde, ele falou o seguinte: tínhamos um edital só para brasileiros, só em seguida que faríamos um edital para brasileiros formados no exterior e depois para estrangeiros. Frente à necessidade que levamos à assistência à população dos povos dos distritos indígenas, especialmente aos Yanomamis, queremos fazer um edital em que todos se inscrevam de uma única vez. Então, acelerando aí o processo, né, de enfrentamento e de assistência a esses povos com profissionais de saúde, né? Segundo ainda o Nésio Fernandes, com este único edital, quando esgotarem as vagas para os brasileiros, aqueles remanescentes automaticamente irão para os brasileiros formados no exterior, tendo ainda vagas, né, irão então para os estrangeiros que queiram participar, de modo que haja um processo mais célere, e então a ideia é otimizar o trabalho e suprimir o atendimento aí dos distritos, né? De acordo, então, com a pasta, então, com o secretário, o governo federal vai garantir recursos que já estão em andamento aí, né, em que há 77 médicos alocados na região Yanomami. O Distrito Sanitário Especial indígena Yanomami é um dos mais carentes de profissionais entre os territórios, com cerca de 5% das vagas apenas ocupadas. Por isso aí a necessidade de um novo edital formulado já a partir dessa semana, contemplando a necessidade da saúde, né? Em relação ao abandono desse último período, desde a última segunda-feira, 16, as equipes do Ministério da Saúde se encontraram aí na região Yanomami, território indígena com mais de 30 mil habitantes. O grupo se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição acentuada, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda e alguns outros casos mais graves. Em vista à região, neste sábado, então, em visita na região, o presidente Lula afirmou que a situação dos povos Yanomamis em Roraima é desumana. Lula também esteve em Boa Vista e viu de perto a crise humanitária, né, que atinge os indígenas. A situação já levou aí à morte 570 crianças nos últimos anos, sendo que 505 tinham menos de um ano. E só no ano de 2022 foram registradas 11.530 casos confirmados de malária no território Yanomami. Atualmente, então, cerca de 700 indígenas estão sendo atendidos na casa de apoio. A maioria são crianças com desnutrição grave. Uma das ações prioritárias, então, do presidente é organizar uma rede logística para o transporte de suprimentos e das pessoas entre as aldeias e a cidade, aí para melhorar as pistas de pouso e aeronaves na região, aí próximas à comunidade. Além disso, então, o SUS anunciou aí que já está disponível o link de cadastro de inscrição de novos voluntários que queiram apoiar a Força Nacional do SUS. Então, eles estão com um foco principal para serviços em território aí no povo, para atender o povo Yanomami, né? Depois que o governo decretou, então, um estado de emergência. Tem um formulário, se você quiser acessar, não sei se o Taz vai conseguir colocar aí para vocês, um formulário para acessar o banco de voluntários e se voluntariar para ir para aquela região, né? Segundo o Lula, então, ele falou no Twitter, neste domingo, que, abre aspas, recebemos muitas mensagens de pessoas querendo ajudar no território Yanomami. O Ministério da Saúde abriu um formulário para inscrição de profissionais de saúde voluntários. Ajude a compartilhar. O Brasil é o país da solidariedade e a esperança. Ele afirmou aí, então, no Twitter. Um pouco acima tem o link do formulário. Então tá. O link vai estar no nosso comentário. O link, então, vai estar no nosso comentário, caso você seja aí da área da saúde e queira ser voluntário, se voluntariar aí para ajudar o povo Yanomami. O cadastro, então, informado aí pelo Ministério da Saúde, é permanente, de forma que as convocações possam ser feitas em eventuais futuras missões. Para submeter a inscrição é necessário preencher aí com o nome completo e a área de formação.
Os voluntários já convocados prestarão atendimento direto aos pacientes localizados na Casa de Saúde Indígena Casai e Yanomami e assistência no Hospital de Campanha do Exército. A equipe é composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas que atuarão de acordo aí com suas especialidades. Então já está aí o formulário, caso você queira se cadastrar. Em relação a este caso, houve aí nas redes sociais, principalmente nesse último final de semana, um alvoroço, não só em relação às pessoas que ficaram espantadas com o caso Yanomami e como isso chegou e como chegou a este ponto, mas também aí dos ex-ministros do ex-presidente Bolsonaro que se manifestaram nas redes sociais, a exemplo da ex-ministra Damares, em que ela se manifestou e nós vamos tratar aqui, né, trazendo um outro lado deste caso, né? Segundo ela diz que acompanhou com dor e tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre os Yanomamis. Minha luta pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida, mas diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, preciso esclarecer algumas coisas. Então vamos ao que ela está dizendo que está esclarecendo. No governo do ex-presidente Bolsonaro, a política indigenista era executada em 3 ministérios: Educação, Saúde e Justiça. Ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cabia receber denúncias de violação de direitos dos indígenas e encaminhá-las às autoridades responsáveis. O Ministério aí, que é o MMFDH, que é da Família, Direitos Humanos e tudo mais, esteve em loco inúmeras vezes para levantar informações. No auge da pandemia, distribuímos cestas básicas, enviamos ofícios aos órgãos responsáveis para solicitar atuação e recebemos relatórios de equipes técnicas aos quais informaram as providências tomadas. O Ministério, num grande esforço e com apoio de outros órgãos, entregou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças, inclusive reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis violências contra elas. O plano passou para ser executado priorizando 3 áreas indígenas e uma delas é a área Yanomami. SESAI e FUNAI trabalharam muito no governo Bolsonaro, não houve omissão, segundo a ministra Damares. A desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico e foi agravado pelo isolamento imposto pela pandemia. Então estão aí colocando como uma questão da falta de atendimento aí, de assistência do governo anterior, as questões da pandemia, que realmente agravaram muito o estado que já era bem ruim, e também de que a crítica dela de que a imprensa está dando mais visibilidade agora do que deu na época em que foi denunciada, segundo a ex-ministra Damares, atual senadora aí do governo, atual senadora aí do Brasil, né? Então essas são as informações em relação a Damares e em relação à questão da crise Yanomami. Lembrando que a gente não continua a leitura aqui porque há muita desinformação e a gente não compactua com desinformação, né? A ministra Damares tem responsabilidade em relação à crise humanitária que aconteceu, que está acontecendo, que foi vista aí pelo povo Yanomami, né? Que aconteceu com eles. E em relação a isso, então, os deputados do PT entraram ontem, domingo, com representação criminal contra Bolsonaro, né? A acusação é de genocídio de indígenas, né? 4 deputados federais aí do Partido dos Trabalhadores protocolaram, então, neste domingo 22, uma representação criminal na PGR, Procuradoria-Geral da República, contra o ex-presidente Bolsonaro e a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a senadora eleita Damares, por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomamis em Roraima, em relação àquilo que ela falou também, tentou se justificar no tweet. Então, segundo o documento, então, abre aspas. Crianças e adultos em situação de elevada subnutrição, cadavéricas, numa realidade que não deveria existir num país que, ano após ano, tem recorde de sua produção agrícola e alimenta diversas nações e povos. A responsabilidade por essa tragédia é conhecida no Brasil e no mundo. Na verdade, além da omissão dolosa, o primeiro representado, Jair Bolsonaro, é diretamente responsável por autorizar, incentivar e proteger o garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami e em várias regiões da Amazônia.
Então, os deputados aí que afirmam então que a atitude de Bolsonaro contribuiu de maneira decisiva para a contaminação dos rios com mercúrio e, consequentemente, resultou em impactos na alimentação, principalmente em relação à pesca, né? E nas condições sanitárias de saúde dos povos tradicionais que vivem e sobrevivem nas áreas onde não deveriam haver garimpos legais ou ilegais. A representação também inclui todos os ex-presidentes da FUNAI durante o governo Bolsonaro, no período de 2019 e dezembro de 2022. Então, assinam este documento e entram com representação os parlamentares Alencar Santana, que é de São Paulo, Maria do Rosário, que é do Rio Grande do Sul, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, e Zeca Dirceu, que é do Paraná. Na representação, então, os deputados defendem que esses gestores são diretamente responsáveis por ação ou omissão pelas mortes e infortúnios vivenciados pelos povos Yanomamis e outras comunidades indígenas e deverão ser qualificados e responsabilizados. Então, segundo informações também do próprio deputado Alencar, em entrevista nessa manhã, ainda não tem uma resposta em relação a esta representação, mas que foi encaminhada ontem. Eles estão acompanhando aí o caso e querem seguir em frente, né, com este que é um caso bem horroroso da história brasileira e que nos envergonha frente ao mundo, né? Infelizmente, este assunto virou capa dos jornais internacionais nessa segunda-feira e no domingo e no dia de ontem também, por conta aí deste infortúnio dos povos Yanomamis. Tá? Você tem comentários? Então, na verdade, vamos colocar aqui, eu vou resgatar um pouco desde a Damares pra gente poder chegar nesse ponto, que é o seguinte. A gente tem que lembrar, por exemplo, durante a pandemia, não só durante a pandemia, durante todo o governo Bolsonaro, mas durante a pandemia, a gente lembra do ministro da motosserra lá, que ele foi até os povos, os Salles, isso. Ele foi até as terras indígenas, no meio da pandemia, não para cuidar da questão dos indígenas, mas ele foi para poder salvar os garimpeiros e os lenhadores ilegais da Polícia Federal. A Polícia Federal, a FUNAI, o IBAMA, todos os órgãos de fiscalização e defesa e de justiça que estavam lá na Amazônia defendendo as terras indígenas, lutando contra os garimpeiros e lutando contra os lenhadores ilegais, os extratores de madeira ilegal, todos esses eles receberam oficial e institucionalmente ajuda do governo para poder se defender e defender os seus interesses. E aí são essas pessoas que agora, que agora estão lá, e aí Damares tinha e a própria Damares mesmo tinha um monte de declarações dela, né? Defendendo que essas pessoas são trabalhadoras, que elas têm a família para sustentar e um monte de coisa. E eu não me lembro exatamente aonde, eu tentei achar a fonte para colocar aqui, eu não consegui encontrar, mas eu lembro de um discurso onde a Damares disse que os índios eles precisavam ser catequizados, como se era feito na época dos bandeirantes, porque eles estão vagabundos nas suas tribos, só querendo explorar o ouro que é do Brasil e querem o lucro só para eles. Eu lembro dessa frase, ela dizendo isso, ela falando isso em vídeo, num discurso. Então, e aí a gente vai agora, vou comentar também os outros, o Mourão e os outros ministros que na verdade estão tirando o seu da reta, porque ninguém está defendendo mais o Bolsonaro deles, né? O povo, os bolsonaristas, quem votou no Bolsonaro ainda tá brigando, mas tem um negócio que é o seguinte: os ministros, todos eles estão tirando o seu da reta, mas todos eles eu lembro muito bem que eles participaram de vários discursos, de várias ações a respeito da Amazônia. Eles aplaudiram quando o Bolsonaro foi lá na ONU, foi na União Europeia, foi em outros lugares. Ninguém rebateu quando o Salles falou de passar boiada. Ninguém rebateu quando o Salles falou de repassar boiada. Eles têm aquele vídeo da reunião ministerial lá, onde tá todo mundo lá e fica bem quietinho, calado, escutando falar essas coisas. E aí, inclusive, tem manifestações não oficiais, não pelo governo, mas
nas redes sociais desses ministros ou de seus chefes de gabinete, agora durante as eleições, durante o final do segundo turno e depois do segundo turno, dizendo que antes do de 1º de janeiro era o momento onde se tinha que limpar tudo, devastar tudo, porque depois a justiça ia para cima. E a gente sabe, a gente viu inclusive bolsonaristas que são de outros lugares, aqui de Santa Catarina, por exemplo, dizendo que tinha que cortar todas as árvores que tinha nas terras agora, porque depois, quando trocasse o governo, não ia poder, a fiscalizar, a multa ia ser braba. É isso aí. Também tem uma questão bem emblemática da própria Damares, que fala que eles não podiam se meter nessas questões entre os indígenas e os garimpeiros, porque era uma questão pacificada, né? No sentido de que não havia problemas. Além de várias outras questões que são bem problemáticas deste governo anterior, desta equipe, inclusive, governamental, que fez do Bolsonaro o que ele é também, que tem responsabilidade sobre o que fizeram, porque estavam lá, assumiram. Ser ministro não é só ganhar o salário, é também assumir responsabilidade sobre aquilo que falam e fizeram, ações que foram feitas. Então a gente aguarda, né, que ações mais enérgicas aconteçam, tanto quanto o que aconteceu com as prisões em relação ao ato terrorista que aconteceu no último dia 8 de janeiro, e a gente espera que essas pessoas sofram na justiça as sanções legais aí de todos os crimes que cometeram contra essas pessoas. Porque são crianças, são mulheres e homens, né, são indígenas que não vão voltar mais, eles morreram. Né, por conta desse descaso dessas pessoas que acreditam que tem que catequizar, que acreditam que aquela forma de religião não é a forma de religião correta, enfim, se acham superiores a outros brasileiros. Então eles precisam sofrer judicialmente sobre as ações que fizeram. É isso, então, vamos à próxima notícia? Vamos de comentários aqui, que a gente tem aqui os nossos amigos que estão nos dando audiência sempre, né? Então, o Anderson Play 2, que já mandou um abraço aqui, um bom dia pra todo mundo, tá ouvindo a gente enquanto trabalha. A Ivanina, da nossa sogra, que tá ali também, que veio aqui avisar do nosso problema técnico, que tava vazando os áudios do bastidor. Mas como diria o Faustão, né? Ao vivo, quem sabe faz. É isso. E aí eu quero mandar um beijo, então, pra Maria de Lourdes, pra Ângela, pra Clarice, pra... O presidente que faz esse presente aí de vez em quando. Presidente, mas a Juscelia, que eu tava tentando lembrar o nome dela, agora me fugiu. A Juscelia lá da Palhoça e a Ana, que estão lá, eles acabam sempre assistindo a gente, mas entra um pouquinho mais tarde, ou porque estão fazendo alguma coisa, porque estão em trânsito, alguma coisa assim, ou acaba vendo a gente depois que tá gravado. Então um beijo para vocês que estão sempre no nosso coração, estão sempre aqui com a gente. Quero dizer para vocês que tá aqui no nosso cantinho aqui do lado de cá, isso. A gente tem a nossa chave Pix, que caso você queira nos ajudar, é pixsctv@gmail.com, ou então tem o QR Code que tá aí na tela. Nós somos um programa independente, então se você está nos vendo, toda ajuda é bem-vinda. E aí lembrando que a gente não é financiado por ninguém, a gente não recebe ajuda financeira de ninguém. E aí é lógico que a ajuda que a gente tem é vocês aí. Mas se você não pode contribuir financeiramente, então você pode curtir esse vídeo, siga esse canal. A gente vai pedir para você ativar o sininho. Eu tô lembrando de uma reunião engraçada que eu participei da cultura que... Enfim. E aí, mais importante ainda, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos grupos, e deixa o seu comentário aqui sobre as notícias, deixa o seu comentário aqui sobre o que você está achando, porque a gente lê e responde depois, e a gente conversa com vocês através dali, e a opinião de vocês é muito importante. Lembrando que você pode mandar também propostas de matéria, você pode mandar propostas de ações comunitárias, você pode mandar pedidos de ajuda ou ofertas de ajuda, como por exemplo a própria Maria de Lourdes, que a gente está sempre falando aqui, que já nos mandou semana passada o vídeo aí da campanha do Amassa Lata, que é para poder ajudar os animaizinhos de rua, ou então até seu próprio animal mesmo, que a lata amassadinha, de forma que o focinho dele não entra dentro da lata quando ele for mexer no lixo. Isso evita
riscos de cortes, infecções e até percas mais graves, ou então a própria Ângela que mandou pra gente aqui já várias vezes, inclusive essa campanha que a gente falou aqui sobre você poder se inscrever e ajudar com os Yanomamis, foi a Ângela do Rio Vermelho que mandou pra gente, e você pode estar contribuindo aqui conosco, tá? Um beijo pra todo mundo. Mas vamos de notícia internacional, vamos lá. Falando de absurdos e que também envolve os indígenas, eu quero falar aqui sobre o Arizona, que ele colocou aqui um muro improvisado, feito de containers na divisa entre o México. Lembrando que o Arizona ali, ele é uma região que existem muitas disputas, além da questão de ser fronteira entre Estados Unidos e México, e uma das principais passagens de imigrantes ilegais para dentro dos Estados Unidos. Ele também é um espaço de disputa de terras indígenas há séculos, aonde a gente está tentando organizar para o Twitch, o Anderson, mas mais um pouquinho vai. A gente quer colocar no Twitch e Facebook, mas a gente precisa só de algumas questões técnicas que estamos arrumando. A gente acha que vai até o final desse mês. Então, voltando aqui para a matéria, a gente tá... o estado do Arizona é um estado onde os democratas, que é o partido do Trump, eles ganharam aí no último... Oi? Onde eles ganharam aí na última eleição. E eles, agora estando no plenos poderes, né, eles estão aí colocando essas restrições para cima. A estrutura custou aí cerca de 100 milhões de dólares, tá? E ela foi instalada, já havia sido instalada em parte pelo ex-governador que é republicano mas também apoiador do Trump, sob a justificativa de combater a imigração ilegal. E aí agora esse muro foi aumentado e expandido. Ele tá passando aí na última sexta-feira. Ele foi desmontado na última sexta-feira em partes, mas há uma disputa aí, uma briga para poder recolocar ele. E parte dos Estados Unidos aí e do México tem apoiado esse muro e tem apoiado ações como essas, né? A gente vê aí o muro, a foto em alta ali, chega a ser distópico, porque a gente vê em várias séries e filmes de zumbi ou séries após-apocalípticas, esse tipo de ação, e agora a gente vê isso concretizado de forma real, né? É muito triste isso, e isso também tem que lembrar que isso afeta, né? O Arizona, ele compartilha aí cerca de 600 quilômetros de fronteira com o México, e inclusive áreas de preservação, parques nacionais e as zonas militares e, como eu disse, reservas indígenas. Reservas essas que vivem passando aí por disputas judiciais, porque os garimpeiros e grileiros aí, eles tentam tomar essas áreas para a criação de gado. Também falando ainda sobre essas coisas. Eu esqueci o termo, mas ainda falando sobre absurdos, né? Vamos falar aqui de um absurdo que é o caçador de torturadores. Não, ele não é um absurdo, mas é absurdo que ainda hajam torturadores escondidos ou pessoas que apoiam esse tipo de ação. Então, o caçador de torturadores, que é uma figura já conhecida aqui no Brasil, já vencedor de prêmios, ele se une ao Nobel da Paz numa última ofensiva contra agentes de repressão. Tá? O Jair Krisch, junto com Adolf Ezequiel, eles buscam mover um processo contra agentes suspeitos de ligação aí do sumiço de jornalistas em 1971. Uma anistia que foi colocada aí durante as quedas das ditaduras, né? Não só no Brasil, mas na América Latina, esconde o nome desses torturadores e dá a eles aí a anistia, salvaguarda contra a justiça, e inclusive alguns até mudaram de nome. Lembrando aí que a gente... nazistas aqui no sul, né? A gente teve não só nazistas, mas a gente teve torturadores das ditaduras, né? Que nem eu ia falar agora sobre o Ustra, que é o herói do nosso ex-presidente.
mas também a gente tem outras, nós temos aí de diversos países aí militares. Lembrando que a gente tem vários militares desses que são torturadores, e todo ano, no 1º de abril, quando a gente relembra a fatídica noite do golpe militar, vários grupos sociais aí, eles pedem pedindo a derrubada da anistia, o grupo da verdade, eles acabam denunciando aí os nomes desses militares pelo Brasil, aonde essas pessoas eram torturadores, as pessoas sumiam com pessoas inocentes e hoje são exaltadas e são colocadas aí como Grandes heróis. como heróis da pátria, né? Isso. Mas então, em partes, né? Não para todo o público brasileiro. Parte das pessoas acredita que sim, como parte das pessoas queriam intervenção militar, como parte das pessoas estavam apoiando o argumento fraco e frágil de que as eleições do ano passado foram fraudadas, né? Então, são essas mesmas pessoas que aquilo que a gente noticiou na semana passada é o avanço das ideias extremistas que estão acontecendo no mundo inteiro e que precisa, que é o que está acontecendo, inclusive a gente vai trazer aqui uma próxima notícia em relação a isso, uma unidade em relação aos presidentes e líderes mundiais para combater esse tipo de desinformação, a fake news, mas principalmente o avanço da extrema-direita. A direita avançar não é um problema. O problema são as ideias nazistas, neonazistas, extremistas avançarem no mundo e terem aí liberdade de ação. Isto é um problema, isto deve ser criminalizado. E não se trata de falta de liberdade, mas sim de criminalizar aquilo que é um crime contra a humanidade. Então, isso. Criminalizar e denunciar. Eu ia deixar pra vocês aí, desculpa, Thay. Eu ia deixar pra vocês aí uma indicação. Se vocês querem uma indicação de série muito boa sobre esse tema, claro que ele é bem fantasioso, mas é uma forma de se lembrar todas as atrocidades que se passaram. Tem na Prime Video tem uma série que chama Hunters, ou Caçadores, que é baseado em um romance onde caçadores de nazistas se unem para pegar nazistas e torturadores escondidos pelos Estados Unidos e depois pela Europa. E tem 2 temporadas, é uma série maravilhosa, eu recomendo para vocês. E a gente podia inclusive ter uma versão dessa brasileira, né, sobre os torturadores da ditadura, né? Mas vamos de matéria, Thay? Vamos. Inclusive, essa semana faz aniversário do Museu do Holocausto. Caso você esteja aí em Nova York, por exemplo, você pode estar indo no Museu do Holocausto, né? Mas é uma das questões que muitos historiadores falam, inclusive os antropólogos, que o problema do Brasil não ter avançado em relação à ditadura, inclusive essa ditadura ter acontecido de uma forma até progressista, né? Os militares entenderam que eles não tinham mais poder, não tinham mais força e simplesmente abriram mão e saíram, né? Não foi fácil, não foi um processo tranquilo, mas o brasileiro precisava de um museu para se lembrar, ou de ações educativas para se lembrar do que aconteceu e nunca mais defender essa atrocidade. O que é um grande problema, né? Porque se diz, tem uma grande questão aí de que o brasileiro tem memória curta, de que o brasileiro não se lembra da sua própria história, que não tem orgulho da sua própria história. Infelizmente, né, a gente é lembrado por questões como essas. Infelizmente também foi deturpado a ideia de patriota e de nacionalidade com o uso indevido deste sentimento pelos extremistas brasileiros, né, e principalmente por Bolsonaro. E aí eu acredito que, inclusive, não só eu, mas diversos outros estudiosos acreditam que vai haver aí um processo de depressão pós-Bolsonaro, né? Que é quando as pessoas vão sofrer um processo de realidade, de entrar na realidade novamente, de ver as atrocidades que esta figura fez, as pessoas que estavam em volta dessa pessoa e do quanto esta realidade também é responsabilidade dessas pessoas, né? E a gente espera que o Brasil saia logo aí dessa depressão. E por isso Lula está fazendo sua parte. A minha conexão aqui era em relação aos acordos internacionais, né, e as notícias internacionais. Então Lula esteve ontem, ele já está, né, esteve em Roraima no sábado, domingo agora ele saiu em viagem para a Argentina para reavivar aí acordos internacionais com os hermanos, né?
Ele viajou então para Buenos Aires nesse domingo. O embarque foi previsto aí para as 18 horas na base aérea de Brasília. Essa é a primeira viagem então internacional do presidente desde que assumiu o seu governo em 1º de janeiro. E ele já afirmou que vai viajar bastante aí neste mandato, né, nesse primeiro ano. Durante os 2 dias de permanência na capital portenha, Lula terá encontro aí com o presidente do país, Alberto Fernandes, que assinará acordos bilaterais e se encontrará com empresários. Também vai participar de reunião da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, o CELAC, colegiado do qual o Brasil voltou a integrar após ter se retirado durante o governo de Bolsonaro. Então, daqui a pouco o Tassi também vai falar um pouco sobre o CELAC, que é esta comunidade aí de estados latino-americanos e Caribe. Bom, acordos e encontros com empresários. Os compromissos do presidente começam nesta segunda-feira, já às 10h30, já deve estar começando agora, quando ele deposita flores em Plaza San Martín, em Buenos Aires. Em seguida, ele vai para a Casa Rosada, sede do governo argentino, onde se reúne com o presidente, Alberto Fernandes, da Argentina. No encontro, temas de interesse bilateral, como integração energética, comércio e investimentos, meio ambiente, infraestrutura, defesa, desarmamento, combate a ilícitos, espaço, cultura, questão de gênero, entre outros assuntos, vão ser o que vão estar em pauta aí com o presidente da Argentina. Após a reunião, então, ao meio-dia, haverá assinatura de acordo e declaração à imprensa dos presidentes brasileiro e argentino. Um dos acordos previstos, então, é a cooperação científica e logística nos estados nas estações dos dois países aí, na Antártica. Então, o Brasil e a Argentina têm estações científicas na Antártica e vai haver, então, uma cooperação entre esses dois países, né, para que a gente possa avançar cientificamente nas descobertas e tudo mais. Às 3h, então, ainda na Casa Rosada, o Lula vai participar de uma reunião com empresários. À noite, às 19h, os dois presidentes assistirão então um concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner. Então, em relação à cúpula do CELAC, na terça-feira, amanhã, ainda em Buenos Aires, Lula vai participar da 7ª reunião da cúpula Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe. Aí, então, o colegiado que o Brasil volta a participar depois que o Bolsonaro se retirou. Durante o encontro, deverá ser acertada uma declaração final dos chefes de estados sobre temas como segurança alimentar e integração energética da região. Outras 12 declarações temáticas devem abordar temas como energia nuclear, sustentabilidade dos oceanos, combate ao tráfico de drogas e armas. A CELAC, então, reúne os 33 países da América Latina e Caribe. Por fim, então, o presidente Lula vai viajar para Montevidéu, a capital aí uruguaia, também em visita oficial. A agenda do presidente no país platino ainda não foi confirmada, mas, além de encontros bilaterais, planeja-se um novo encontro com o líder de esquerda e ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Claro que o Lula vai lá, né, visitar o seu amigo Mujica. Eu também, se fosse pro Uruguai, eu iria ver o Mujica, né? Como todos que estão nos assistindo. Também em relação a esta visita aí do Lula na Argentina, há um relançamento, então, da aliança estratégica entre Brasil e Argentina. E neste domingo, então, o presidente Lula e o presidente argentino, Alberto Fernandes, eles assinaram, então, um editorial, né, conjunto, um texto em conjunto em defesa aí da América Latina, da renovação da aliança entre os dois países e sobre a possibilidade da criação de uma moeda comum entre países latino-americanos nos moldes do euro na Europa. Então, uma parte aí desta carta, então, eles falam o seguinte, vamos trazer uma parte aí desta carta que foi assinada pelo Lula e pelo presidente Alberto Fernandes. Duas nações irmãs se encontram novamente. Amanhã, no caso hoje, nos encontraremos em Buenos Aires para o primeiro encontro presidencial entre Brasil e Argentina em mais de 3 anos. Em seguida, será realizada a 7ª cúpula do CELAC, fórum em que reúne 37 países da América Latina. Desde o ano passado, está sob a presidência da Argentina. O evento marcará o retorno do Brasil a este mecanismo de diálogo e consulta regional, uma relação que nunca deveria ter sido interrompida e que a história da Irmandade Latino-Americana
consegue retomar. Ambos os encontros marcam um novo começo, justamente no ano em que celebramos o bicentenário de nossas relações diplomáticas. Em Buenos Aires, vamos relançar a aliança estratégica bilateral com a reativação de vários espaços de cooperação e diálogo. São múltiplas as áreas em que voltaremos a trabalhar, como combate à fome e à pobreza, saúde, educação, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e redução de todas as formas de desigualdade. De uma vez por todas, a história será escrita por nossos povos. E aí tem mais, a carta é bem extensa, né, dos dois presidentes, e que firma aí, então, este acordo, né, essa renovação deste acordo entre Brasil e Argentina. Ainda em relação a esta moeda, né, que o Lula fala nesta carta, né, o Haddad, então, ele se pronunciou e fala que a moeda virtual comum é para facilitar transações comerciais com a Argentina. A explicação dada, então, foi durante a chegada da comitiva presidencial a Buenos Aires, no hotel onde o presidente Lula e os ministros estão aí hospedados para participar aí da cúpula do CELAC, né? Então, o Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele comentou a possibilidade de um mecanismo para viabilizar transações comerciais com a Argentina para delimitar a dependência do dólar, né? Não só da Argentina, mas com outros países da América Latina também. A explicação, então, foi dada logo na chegada, né? Em conversa, então, com os jornalistas, o Haddad explicou que a ideia é criar um mecanismo para reduzir as dificuldades comerciais entre os dois países e confirmou que conversou com o ministro da Economia do país, aí da Argentina, que é o Sérgio Massa, sobre o assunto. O Sérgio Massa, então, o ministro, ele concedeu entrevista ao Financial Times, comentando sobre o assunto, mas comparou ao euro, o que gerou ruído com interlocutores aí do governo brasileiro, né? Isso que a gente está quebrando a cabeça para encontrar uma solução. Alguma coisa em comum, alguma coisa que permita a gente incrementar o comércio, porque a Argentina é um dos países que compram manufaturados do Brasil e a nossa exportação para cá está caindo, declarou. Então, esta é uma importante informação aí, uma declaração do Haddad e também do ministro aí da Economia da Argentina em relação a esta moeda que poderá facilitar o comércio entre os dois países, e a gente acredita aí que seja uma versão melhorada do euro, né? Que não seja tão cara assim, mas que facilite aí, então, este comércio não só entre esses dois países, mas na América Latina, e que possam melhorar para a América Latina a situação em que estamos vivendo, né? Que é uma situação que não é só o Brasil que está passando por essa desestruturação industrial, mas diversos outros países que passaram aí por forças extremistas, como a Argentina, está tendo que reconstruir o país, principalmente no que tange a economia, na abertura da economia do país para o mundo, e precisa de reforços como este, reforços brasileiros também, para poder se reerguer e esses dois países e os países da América Latina se reerguerem e tornarem aí as potências que são, né? Ainda então, sobre o CELAC, então o Taz vai trazer algumas questões mais estruturais, né, Taz? Vamos colocar aqui para vocês o... Vou pedir, se o áudio não sair, vocês mandam aí no chat que eu vou estar olhando, hoje de manhã a gente teve um problema técnico, se não sair eu coloco de novo, tá? Vamos colocar por aqui para vocês um vídeo que o G1, a Globo News e o G1 prepararam. Eu achei um vídeo bem instrutivo. Eu ia até preparar um vídeo nosso, mas eu achei que esse estava melhor montadinho. E eu vou passar aqui os 2 primeiros minutos dele, mas vamos fazer uma pausa no meio para poder explicar algumas coisas, né? Então, o que é o CELAC? Primeira coisa, o CELAC é uma tentativa dos países latino-americanos, dos estados latino-americanos, de sair da OEA e se estar fora do controle tanto dos Estados Unidos quanto da União, do Reino Unido, na verdade, né? Que a gente fala União Europeia, mas é o Reino Unido. Então vamos ver aqui o primeiro minuto. CELAC é a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O bloco reúne Opa! Travou. Espera aí, deixa eu atualizar aqui rapidinho. É porque ficou muito tempo parado aqui para ser carregado. Rapidinho já resolve. Pronto. estados latino-americanos e caribenhos. O bloco reúne 33 países. Ele foi criado em 2010 no México, mas a ideia nasceu ainda na década de 1980. Nessa época,
época surge o Grupo de Contadora, formado por México, Venezuela, Colômbia e Panamá. Todos contrários à política intervencionista do então presidente americano Ronald Reagan. A partir de 1985, outros países se juntam, entre eles Brasil, Argentina, Peru e Uruguai. Daí nasce o Grupo do Rio. O objetivo, fortalecer a democracia, o desenvolvimento econômico e social. Nas décadas seguintes, mais países... Ó, vamos. Aqui é o primeiro parênteses que eu quero fazer, que é o seguinte. Você viu que a entrada do Brasil e de outros países da América Latina só se deu a partir de 85, e que foi o primeiro ano nosso como um país democrático fora da ditadura militar e foi quando teve o voto direto, Direto presidencial. a primeira votação, o primeiro presidente eleito pelo povo no Brasil, né? E aí você vê a importância então do Brasil na América Latina para poder ter essa influência e levar lá. E a gente poder discutir política como um continente, né? Porque a gente tem que lembrar que a América do Sul é um continente. É interessante a gente ter essa demarcação, como você viu no vídeo. Um dos objetivos aí do Grupo Rio, que é a segunda formação quando entra o Brasil e alguns outros países também, como o Uruguai, é de fortalecer a democracia e o desenvolvimento econômico e social. Então, novamente, depois de 30 e tantos anos, né, 40 quase, a gente tem que novamente defender a democracia frente a outros países aí da América Latina que também estão precisando defender a democracia. Democracias essas que elas eram bem frágeis, né, que estavam fragilizadas por processos de intervenção, principalmente dos Estados Unidos, e que você vê aí novamente se formar este grupo para fortalecer a democracia, né? Então, em 2022 a gente vê o mesmo movimento acontecendo, né? Infelizmente. Quer que eu continue então aqui? Não, peraí. Tá baixo o áudio. Tava baixo o áudio. Se aliam. Então tá. Aí a gente tem agora... Cuba, Equador, Nicarágua, Paraguai. Com a expansão de governos progressistas na América Latina em 2008, vem a chamada Onda Rosa. Na época, o presidente Lula convocou um encontro com líderes da região na costa do Sauípe, na Bahia. Foi o primeiro grande encontro com governos latino-americanos e caribenhos, sem a participação de Estados Unidos ou Europa. Ali se reuniram Mercosul, Unasul, América Latina e Caribe. Em debate, a substituição da OEA, a Organização dos Estados Americanos, por uma instituição que não sofresse tanto a influência estadunidense. A oficialização da CELAC só saiu mesmo em 2011. A aliança busca a integração latino-americana e caribenha, além da coordenação política, econômica e social dos países. Na pauta, outros assuntos como desarmamento nuclear, agricultura familiar, cultura, energia e meio ambiente. É a América Latina querendo autonomia. Em 2020, o governo Bolsonaro abandonou a CELAC por divergências políticas e ideológicas com Cuba e Venezuela. O protagonismo que antes era ocupado pelo Brasil passou a ser disputado por países como Chile, México e Argentina. A presidência da organização, inclusive, está na mão dos hermanos agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promete recolocar o Brasil no cenário internacional. Então aqui a gente vê o quanto que é importante essa organização aí dos estados latino-americanos, né? E principalmente aí o quanto que é importante essa retomada da discussão da economia estar na nossa mão e não ser pautada pelos Estados Unidos. E é por isso é a importância da ida do Lula até a Argentina, a criação dessa moeda digital e tudo mais que tem se dito, que tem se colocado. Esse eu acho que é um importante ponto pra gente colocar aqui, porque já começou a primeira piada, que é clássica, que se faz com o Lula, que é o Lula só viaja, não trabalha, olha o Lula indo, olha o Lula vindo, né? Uhum. Já retomaram essas piadas, resgataram do Cacete Planeta isso aí. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. E entender, o Lula, ele colocou como sua agenda prioritária agora nesse primeiro momento de governo, reconstruir a imagem do Brasil perante o mundo. E para isso é preciso, então, essas viagens, é preciso essas relações com outros países,
Mas lembrando que também nessas viagens, nesses encontros, é onde a gente acerta políticas de exportação e importação. É por isso que a gente consegue comprar barato e vender a preço justo, e é onde a nossa vida, a nossa economia melhora. Mas lembrando que o foco é a economia social e não o mercado. Essa é uma coisa muito boa. Antes da gente passar para a próxima matéria, vou ler só 2 comentários que colocaram aqui. A Juscelia aqui mandou um beijo, um abraço, força aí que tá com a gente, né? A gente já tinha mandado um beijo pra ela. E o LP que chegou aí, mandou o seu bom dia e falou assim, ó, em 85 foi um colégio eleitoral que elegeu Tancredo, né? O primeiro eleito do povo foi Fernando Collor. E que foi breve, infelizmente, né? Foi o primeiro presidente a ser eleito e o primeiro a tomar golpe. É isso aí. Então vamos seguir aqui com as nossas notícias. Agradecemos a todos que estão aqui comentando aqui com a gente, né? Faz toda a diferença para nós. Bom, então vamos lá. A Einstein desenvolve plataforma que permite fiscalizar recursos do SUS. A ferramenta vai auxiliar no acompanhamento de uso dos recursos federais. Uma nova plataforma de análise de dados está sendo desenvolvida pelo Hospital Israelita Albert Einstein para auxiliar o Ministério da Saúde na avaliação e fiscalização do funcionamento de unidades públicas de saúde e do uso de recursos federais repassados. O projeto se baseia no cruzamento de informações do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, e outras fontes pertinentes. A expectativa, então, é que, com o uso da ferramenta, também seja possível atualizar a elaboração de políticas públicas relacionadas ao tema, além de fazer comparações entre estados e municípios. A plataforma de auditoria e monitoramento de dados da saúde, o PANDAS, será executada no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAD-SUS, e vai abranger detalhes de tratamentos complexos do ponto de vista de infraestrutura e de gestão hospitalar. Além disso, então, profissionais de auditoria geral do sistema do SUS, o AudiSUS, serão capacitados em inteligência artificial para o manejo da ferramenta. Então, é o bom uso da tecnologia para poder fiscalizar todo o dinheiro aí do governo federal, os repasses federais para os estados e municípios, e para a gente poder acompanhar, né, dado a dado, se realmente aquele orçamento, aquele valor for repassado para a saúde verdadeiramente, né? Lembrando que durante o período da pandemia, diversas denúncias chegaram aí à justiça de que estados e municípios estavam utilizando irregularmente o valor repassado pelo governo federal para as ações emergenciais voltadas à pandemia, né? Não só do uso das vacinas e tudo mais. Então, vamos ter aí um sistema informatizado do uso, né, correto da tecnologia para a gente poder comparar dados e saber se realmente está acontecendo o repasse. Vamos então para mais notícia também. A Justiça prorroga então o uso da Força Nacional em Brasília até 4 de fevereiro. A portaria foi publicada aí no o Diário Oficial da União. A portaria publicada hoje, nesta manhã, do Diário Oficial, prorroga até o dia 4 de fevereiro o uso da Força Nacional. A portaria 286, assinada pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, dispõe que os militares auxiliem na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e as praças dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília. A medida é mais um desdobramento preventivo após os atos aí de terrorismo do último 8 de janeiro, quando os radicais aí invadiram e depredaram a capital, o Palácio do Planalto e os prédios aí do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Em relação a isso também, o TSE dá 5 dias para Bolsonaro explicar o vídeo publicado após atos golpistas. Lembrando que na sua rede social do Facebook, a gente comentou algumas semanas atrás, é um fake news, é um desserviço à democracia brasileira. Então, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, que a gente falou na semana passada, que também aceitou aí alguns pedidos contra o ex-presidente, ele deu aí o prazo de 5 dias para que o ex-presidente se explique sobre a publicação feita após os atos golpistas, né? Que aconteceu logo 3 dias depois aí da invasão
ele publicou um vídeo que afirmava aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Essa decisão é datada do dia 21, no sábado, e o ministro atende a um pedido feito pelos advogados do presidente Lula para que a publicação do vídeo fosse incluída na ação já existente no TSE, que investiga Bolsonaro e aliados por disseminar ataques ao sistema eleitoral. Eles são investigados pelo crimes de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Então, como a gente informou aqui para vocês, nós estaríamos acompanhando aí essas ações, né? O desdobramento delas e trazendo aqui as atualizações para vocês, viu? Vamos seguir então com previsão do tempo? Vamos mudar esse clima? Vamos mudar esse clima. Deixa eu colocar na tela exclusiva do clima que a gente tá. Nesta segunda-feira, conforme a frente fria que atua sobre o sul do país se desloca ao sudeste, as pancadas de chuva diminuem na metade sul do Rio Grande do Sul e aumentam em Santa Catarina e no Paraná, principalmente na faixa do litoral, que há alerta para novos transtornos temporais com fortes rajadas de vento e queda de granizo. Em relação às temperaturas, o dia começa com 19 graus em Curitiba e deve atingir a máxima de 28 graus em Florianópolis e 31 em Porto Alegre. Essa foi a nossa previsão do tempo para você aí ver como é que vai ser o início da semana, né? Começamos, apesar da possibilidade de chuva, com um dia quente. E eu quero fazer uma chamada aí, enquanto a Thay não retorna pra gente retomar as nossas notícias, eu quero fazer uma chamada aqui pra quem conhece aí ou sabe de algum estudante da universidade aí que passou pra Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, hoje começa a entrega de documentos, então pega no pé aí dos adolescentes para que eles não percam o prazo, tá? E eles possam ingressar aí na universidade. Também é legal fazer essa chamada aí. E para você que é de Florianópolis, é um serviço de utilidade pública. Hoje vai haver ali no centro de Florianópolis, próximo ao Mercado Público, uma reunião para discutir do movimento popular aí, para discutir o aumento da passagem de ônibus, né? Várias pessoas aí estão se reunindo para que na sexta-feira haja uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus que passou aí dos R$6. Vamos agora então de notícia, falando de Santa Catarina, inclusive. Alunos de uma faculdade particular aqui do Paraná alegam que sofreram prejuízo de quase 3 milhões. Uma empresa catarinense é acusada de dar golpe milionário em formatura de medicina e os alunos dizem que estão passando por um pesadelo. Segundo informações, então, uma empresa organizadora de eventos de Santa Catarina é acusada deste golpe a uma turma de formandos de medicina da Faculdade do Paraná. O serviço de comemoração da formatura estava orçado no valor de 2,9 milhões, com festa marcada para este sábado 21, mas que foi cancelada na véspera pelo dono do negócio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo relatos nas redes sociais, 123 alunos de medicina de Maringá pagaram os valores combinados para esta empresa, a Brave Brasil, sediada em Florianópolis, durante 6 anos para ter colação, missa, jantar e baile de formatura em dias distintos.
até a data em que estava prevista a festa, 2.930.859,51 centavos já haviam sido pagos para a empresa organizadora, de acordo aí com a nota divulgada pela comissão dos alunos. O serviço contratado previa eventos de luxo com grandes estruturas e atrações musicais nacionais. A empresa, que afirma ser especialista em formaturas de medicina, prometia decoração especial, entretenimento e conforto, mas os contratantes alegam que isso não foi entregue nos principais dias de comemoração. De acordo com a turma, faltam menos de 24 horas para o baile de formatura. O dono da empresa teria desmarcado o evento com a comissão, sem prestar esclarecimento aos contratantes e fornecedores. Segundo as informações, então, relatos, o jantar de formatura que aconteceu na última quinta-feira não contou com a estrutura ou o cardápio esperado pelos estudantes e, de acordo com os formandos, a empresa não teria pago os fornecedores que havia sido combinado. Em publicações na internet, eles relatam que eram esperadas 15 opções de jantar, pois o cardápio custou 20 mil. A comissão de formatura também afirma que entrou em contato com produtores responsáveis pelas atrações musicais combinadas e confirmou com eles que não havia sido pagos. Ainda de acordo com eles, o mesmo ocorreu com outros fornecedores. A empresa, então, já havia comunicado para a comissão de formatura sobre a impossibilidade de concluir o baile, pré-agendado para o dia 21, que, segundo informações, dado o déficit de pagamento para a conclusão do projeto contratado há anos atrás, devendo então a comissão negociar com a empresa algumas readequações. De acordo com a empresa, o montante faltante corresponderia a mais de 530 mil, e não houve outra alternativa senão o adiamento daquele último evento, mantendo a disposição de realocação de data nas próximas datas possíveis. Os alunos relatam, principalmente nas redes sociais, os horrores desses dias, né, que eles estão passando por um pesadelo e que o sonho deles foi destruído, né, a comemoração deste final. A Brave Brasil também fez uma nota, né, também noticiou uma nota se posicionando oficialmente, em que ela diz aí aquilo que foi falado anteriormente, que falta um valor a ser acordado e que precisa ser readequado aí com os formandos. Está sendo apurada pela Polícia Civil e a gente espera aí o andamento deste caso, né? É isso, então? Vamos para a próxima notícia, uma notícia mais tranquilinha, então. O Rio, no Rio de Janeiro, lança um livro de mulheres urbanistas que trabalham na formação da cidade, né? A obra retrata o trabalho de 8 mulheres nesse processo. Então, o livro Mulheres e a Construção da Cidade, Histórias do Urbanismo no Rio de Janeiro, lançado aí na última semana no Museu de Arte Moderna, o MAN Rio, apresenta a trajetória de 8 urbanistas que contribuíram para o planejamento, formação e trajetória e desenho da capital fluminense. São elas Ângela Fonte, Carmen Portinho, Elia Nassif, Iraci Osório, Letícia Razan, Nina Raban e Olga Campista, e Venera Andreata. A obra foi idealizada e organizada pelo ex-presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, Cláudia Escarlatti, e contou com o apoio da atual presidente Laura de Brasi para sua finalização. Cláudia conta que, com a aproximação do Congresso Rio Capital da Arquitetura em 2021, estava mais que na hora de divulgar o trabalho das mulheres urbanistas que tiveram atuação no século XX. Então, esta que é uma ótima notícia em relação às mulheres, né? Que também fazem parte aí da formação histórica e intelectual, enfim, do Rio de Janeiro. Vamos seguir, então, com uma notícia um pouco menos boa, mas é isso aí, né? Faz parte. Relatório aponta, então, aumento de casos de intolerância religiosa no nosso país. E, principalmente, em relação às religiões de matriz africanas. O segundo relatório sobre intolerância religiosa no Brasil, América Latina e Caribe, publicada e organizada aí pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas e pelo Observatório das Liberdades Religiosas, com apoio aí da representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco,
no Brasil aponta aumento de casos de intolerância religiosa no país, né? O levantamento foi divulgado no âmbito do Dia Nacional de Combate à Intolerância, que foi no dia 21, né? Segundo dados do portal Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram registrados 477 casos de intolerância religiosa em 2019, 353 em 2020 e 966 em 2021, né? Lembrando aí que era o Ministério da Damares quem estava fazendo esse registro. Menos casos em 2020. Então, observa-se que no ano de 2020, um menor número de casos de intolerância religiosa entre os anos analisados no relatório. Como hipótese para essa diminuição de casos, ressalta-se que no ano de 2020 foi marcado pela consolidação da pandemia, né, do Covid-19, fato que impôs uma série de medidas restritivas de circulação. Os dados do estudo também indicam que as religiões de matriz africanas, mesmo sendo uma minoria religiosa, são as mais atingidas pela intolerância. Em 2020, foram notificados 86 casos de intolerância religiosas contra religiões de matriz africanas e 2.044 em 2021. De acordo com o relatório, então, os estados da região sudoeste, mais populosos, despontam com os que apresentam o maior número de casos de intolerância religiosas, contrapondo-se os estados da região norte e centro-oeste, que apresentam aí o menor número de casos. Também cabe destacar aí o grande quantitativo de denúncias de intolerância religiosa classificadas como não definidas, sendo registradas 103 casos no ano de 2020 e 234 em 2021. Essa categoria de dados não esclarece a qual crença religiosa pertence à vítima, limitando a interpretação dos dados e apontando para a necessidade de aperfeiçoamento do caso de denúncias do Disque 100. Então, afirma aí o estudo. É interessante a gente trazer este caso, né, de intolerância religiosa, principalmente durante os períodos da pandemia, mas também durante o período aí, da ministra Damares, porque não só por conta das falas que ela fez quanto ministra, mas por conta das muitas desinformações que foram implantadas no governo anterior, né? Lembrando que nenhum tipo de campanha em relação aos casos de intolerância, né, para que se diminuísse, reeducação ou algo do tipo, era feita naquele governo, né? Também temos que lembrar a questão da pandemia, que foi importante aí para o levantamento de dados, porque durante esse período não teve tantos encontros, né, e as pessoas não estavam tanto na rua. Mas há também uma questão que a gente precisa levantar aqui, que é o aumento considerável dos casos em 2021. Que é um período aí que a gente precisa lembrar, que é um período de bastante desinformação por conta das fake news, mas também do aumento das intolerâncias e dos preconceitos como um todo, e isso sendo incentivado principalmente pelos governos, né? O governo do ex-presidente, pelos ministros, mas também pela ideia fascista e extremista que estava no ar e que achavam que não teriam nenhum tipo de questão judicial, né? Eles não seriam judicializados por isso. E, por fim, uma questão importante não havia divulgação dessas informações, né? Não se sabia que o Disque 100 podia ser utilizado para denunciar aí por meio das vítimas, né? Que elas podiam denunciar esses casos de intolerância religiosa. Então, esse número também é baixo por conta disso. Como o Disque 180 também demonstrou aí essa questão da diminuição aí dos casos, né, de não aparecer tanto por conta do medo das mulheres, mas também porque não se havia aí uma informação aí por meio do governo anterior, né? Enfim, o governo anterior não divulgava, não educava e não dava os meios para que as pessoas pudessem aí se proteger das intolerâncias e dos preconceitos e da violência como um todo. Esse é um gancho aqui para a gente falar de Santa Catarina, né? Que os deputados estaduais, neste último dia 18, derrubaram o veto do ex-governador em relação ao Estatuto da Liberdade Religiosa, né? Eles derrubaram derrubaram o veto do governador em relação à Lei 18.349 de 2022, de autoria do deputado estadual do PDT, o Rodrigo Minotto, que institui aí a Lei Estadual do Estatuto de Liberdade Religiosa.
A proposta visa combater toda e qualquer forma de intolerância e discriminação religiosa ou desigualdades motivadas em função de fé e credo religioso que podem atingir coletiva ou individualmente os membros da sociedade civil. É isso? É importante a gente comentar aqui, né, o quanto que esse tipo de ação de veto, essas coisas, todas elas aconteceram, tudo sempre durante o último mandato presidencial, que foi do ex-presidente Bolsonaro, e com força e apoio dele, mas também dos seus eleitores, né? Todo esse aumento da intolerância religiosa, tudo isso, sempre foi muito inflamado pelos discursos, não só do Bolsonaro, mas dos governadores e deputados que o apoiavam, que o elegiam, que faziam parte da sua base, e aí por isso, então, seus eleitores se sentiam impunes para cometer esses crimes. É só ver aqui a quantidade de vezes em que nós denunciamos. Só esse ano a gente já denunciou 3 vezes uma estátua de Iemanjá aqui em Florianópolis, que foi depredada, e ela é uma obra de arte que tem dinheiro público, que foi colocada lá, porque lá é histórico já a virada de ano, né, as entregas de oferenda e tudo mais, e inclusive tem o turismo religioso que vai para essa estátua. E aí também nós temos também várias outras ações desse tipo que são feitas de intolerância religiosa contra espíritas, contra as matrizes africanas, que só o fato deles estarem andando na rua, eu vi uma notícia recente, a gente não chegou a trazer para cá, mas eu vi uma notícia recente que a mulher saía de um centro de Umbanda, e aí passou um carro de luxo com rapazes brancos, loiros, e atiraram ovos nela. Então isso é uma coisa que vem sendo denunciada, e toda vez que um deputado ou um vereador tentou colocar um tipo de ação contra esses crimes aqui em Santa Catarina ou então em outros lugares do Brasil, essa pessoa ela teve sua ação vetada e depois foi perseguida politicamente. Então esse veto aí da Alesc é um avanço, né? Mas vamos para a próxima notícia. Infelizmente Santa Catarina ela tem se amontoado de casos de preconceito, e não só no caso de preconceito religioso, mas de preconceito político, ideológico, em relação a gênero, a raça e tantos outros que infelizmente a gente tem noticiado aqui. Não são a totalidade do nosso estado, mas infelizmente é o que sobressai, principalmente de um estado que elegeria, né, se fosse depender só de Santa Catarina, elegeria Bolsonaro e suas ideias retrógradas. Santa Catarina não foi sempre assim, ela está neste momento, né? E a gente precisa tentar compreender a que ponto aí a nossa tarefa nisso tudo, né, como imprensa, mas também você que está nos assistindo, né, a que ponto esse estado poderá voltar a ser um estado a ser vivível para todas as pessoas, né. Tem muita gente, inclusive, declarando que deixou o estado, ou vai deixar o estado, ou não virá para este estado, porque não se sente bem recebido, infelizmente, né. Vamos lá, então, para a próxima notícia. O vírus causador aí do surto de diarreia, principalmente aqui em Florianópolis, foi encontrado. Segundo informações, então, ele foi detectado no Rio Brás, que chega à areia da praia de Canasvieiras. Se você puder ver aí nas imagens, é que a água está bem imprópria para banho. Especialistas apontam aí que a falta de saneamento básico pode ajudar na circulação do vírus. O novo vírus, apontado em análises preliminares, foi detectado no Rio Brás, que chega até a praia de Canasvieiras, uma das mais famosas e frequentadas de Floripa. O balneário todo ali, toda a faixa de areia, está totalmente impróprio para banho, e a falta de saneamento básico pode ajudar na circulação do vírus. Até na última sexta-feira, 20, 3.241 pessoas haviam procurado a rede pública e municipal de saúde desde o início do mês para tratar a doença. Lembrando que essas foram as pessoas que foram procurar. Tem muitas pessoas que não foram procurar ajuda e não puderam fazer os exames aí para detectar se era do mesmo vírus.
A detecção do novo vírus do Rio Brás ocorreu porque, além das amostras de fezes dos pacientes, também se faz uma busca ambiental pelo agente causador da epidemia. Foram feitas 3 coletas em locais diferentes e dessa forma foi encontrado no vírus em Canasvieiras. A praia, inclusive, está totalmente imprópria para banho desde o dia 26 de dezembro, de acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. Mas continua sendo frequentada, viu? Como você pode ver nas fotos, ela continua sendo frequentada pelos turistas, né? A virologista Gislaine Fongaro, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, explicou a ligação entre a falta de saneamento básico e a circulação do vírus. São patógenos extremamente vinculados à qualidade sanitária. Então, o saneamento básico é a forma eficiente, é a forma de evitar o contato direto com material fecal ou indireto, por meio da água e alimentos que foram irrigados, por exemplo, com água contaminada. Sobre o Rio Brás, então, em Canasvieiras, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, ela respondeu em nota oficial que o local tem quase 100% de coleta e tratamento. A explicação seriam as ligações clandestinas na rede de drenagem. A Prefeitura de Florianópolis também aí foi contatada, mas não respondeu em relação a esta questão. O Estado também acompanha a situação, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Apesar da solicitação aos municípios, poucas amostras de pacientes foram enviadas, apenas 52. Destas, 18 foram encaminhadas para o diagnóstico viral e 9 apresentaram a presença do novo vírus, né? O governo do estado disse que, com estes resultados preliminares, pode-se levantar hipóteses sobre a origem do surto, mas as equipes de vigilância em saúde continuam com a investigação. Segundo informações, aí, o vírus é transmitido, então, principalmente através do consumo de alimentos e água contaminada, e a contaminação ocorre mais facilmente em locais com aglomerações, segundo a Secretaria de Saúde. Os principais sintomas são diarreia, febre, vômito, dores na cabeça, dores abdominais, fraqueza e cansaço, dor muscular e mal-estar. Geralmente o paciente começa a perceber os sintomas entre 24 e 48 horas após a exposição ao vírus, e os sintomas costumam durar até 72 horas. Para evitar, então, a vigilância epidemiológica divulgou orientações, né? Ela diz que é para lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou solução antisséptica, álcool em gel aí, beber água tratada ou de fonte segura, avaliar se os alimentos foram bem preparados, se você for consumir aí no restaurante, evitar o consumo de alimentos de vendedores ambulantes não credenciados e frutas e verduras com as cascas danificadas, conferir se os alimentos estão bem embalados e com as informações de produção e data de validade, evitar o consumo de preparações culinárias com ovo cru, não se banhar em praias consideradas impróprias para o banho e locais perto de saídas de rios e córregos, não consumir água do mar e evitar levar animais para a praia, né? Se você for contaminado, então, segundo informações, aí você precisa agir, né? Os pacientes devem agir caso acreditem que foram contaminados. Além de se hidratar bem, alimentação leve, repouso, evitar se expor ao calor. Se o sintoma persistir, ligar aí para o serviço Alô Saúde, que se caso você for de Florianópolis, ou procurar o serviço de saúde mais próximo da sua casa, né? Alguns alimentos devem ser evitados, caso vocês sejam um dos que estejam com os sintomas, né? Leites e derivados devem ser evitados, além de cafeínas e derivados, alimentos gordurosos, doces e chocolates, além de bebidas gasosas e alcoólicas. Então, se você se sentir aí com alguns dos sintomas que a gente falou aqui, procure um sistema de saúde, né? Lembrando que estes casos não aconteceram somente em Florianópolis, tá? Florianópolis é onde registrou e conseguiu aí confirmar qual é o vírus que está acontecendo. Mas diversos outros moradores de outros municípios, como Balneário Camboriú, por exemplo, tinham notificado aí que também estavam passando por essas questões aí de diarreia e alguns dos sintomas, mas que não foi levado à frente pelo poder municipal. Como vocês viram, o governo do estado não conseguiu nem as amostras necessárias aí para poder saber se essa epidemia está acontecendo pelo estado, pelo litoral catarinense ou só aqui em Florianópolis. Novamente, um caso de descaso
do poder municipal, né? Todo mundo que tá... Eu tô falando com alguns familiares e amigos que estão indo pra praia, não só em Florianópolis, estão falando aí não só das questões da praia, do uso, mas do acesso, que estão com dificuldade no acesso, a infraestrutura não tá boa, dentre tantas outras, muitas coisas que estão acontecendo, não só aqui em Florianópolis, mas em outras partes do litoral, o que é o que é bem feio aqui pro estado, né? Sendo que uma das principais questões aí da nossa economia é o turismo, e principalmente o turismo no veraneio, né? Vamos então... Tassi, tem algum comentário? Não, na verdade, o que eu vou falar é mais pertinente à nossa próxima notícia aqui. E a nossa próxima e última notícia de hoje, né, pra gente estar indo pro final, é que não é uma coincidência essas praias poluídas, toda essa epidemia de virose que a gente não sabe exatamente o que é. E também não é uma coincidência, por quê? Porque todas essas praias elas estão ligadas exatamente à expansão imobiliária dentro do estado de Santa Catarina, dentro do sul, né? A gente, inclusive, eu estava lendo uma mensagem que chegou aqui sobre a comunidade de naufragados aí, que tem uma forte ação aí do governo do estado e da prefeitura para tentar tirar a comunidade dali, porque quer transformar aquilo ali num resort, transformar ali num resort, num hotel e tudo mais, enquanto a gente está numa luta muito grande aqui para poder manter a qualidade de vida e saúde aqui da população. E também você lembra que várias vezes a gente cita aqui sobre o plano diretor de Florianópolis aqui que saiu, que está sendo uma briga muito grande da comunidade por conta disso, né? Você tem uma expansão imobiliária muito grande, é tudo voltado para o setor imobiliário, é tudo voltado para novos prédios, para novas construções, e essas construções elas têm colocado aí de forma ilegal o seu esgoto nos rios. Tá, e aí então a gente tem colocado ali, né? Vamos lá então. O que a gente traz aqui para vocês como uma última denúncia, então? Não é coincidência que as praias de Santa Catarina são as que mais são interessadas aí pelo mercado imobiliário. Nós temos um boom, principalmente nos últimos anos, de ocupação aí imobiliária com imóveis de alto padrão ou de luxo. Não só, né? Tem diversas outros imóveis também vindo para cá, outras pessoas querendo morar em Santa Catarina. De acordo aí com o índice do FIPZAP, das 7 cidades com metros quadrados mais caros do Brasil, 4 estão no litoral catarinense, aí mais da metade. Uma indústria bem especializada em imóveis de alto padrão, aliado aí à paisagem de tirar o fôlego, e um mercado sedento por investimentos seguros, formam aí a combinação perfeita para o fenômeno que estamos passando aqui no estado, né? De acordo com o de olho na arrecadação, então, de acordo aí com informações, as prefeituras, né, os prefeitos, né, estão liberando aí pro lobby da construção civil empreendimentos atrás de empreendimentos, né? Infelizmente, principalmente nas praias onde a gente está vendo o maior número aí de praias poluídas, né? Contaminadas, infelizmente. Mas esse não é só um problema econômico, né? Esse é um grande problema de infraestrutura. Muitas prefeituras estão liberando aí para o poder privado a construção próximo da praia, né? Principalmente de imóveis privados, né? De residencial, mas também para resorts e tudo mais, como o Tassi tinha comentado anteriormente. Mas também traz uma questão importante, que é a falta de saneamento público, né? E de infraestrutura para essas praias. Muitas das praias estão sendo lotadas, não só de turistas, mas de moradores, com prédios, e a infraestrutura mínima para que as pessoas possam morar ali não está acontecendo. A exemplo de muitas cidades aqui do litoral norte catarinense, onde você não tem posto de saúde ou o atendimento policial não é suficiente para essas pessoas, né?
Eu dou o exemplo aqui dos meus pais, que foram esse último final de semana para uma cidade aqui do litoral, para Barra Velha, e eles falaram que precisaram utilizar o sistema de saúde e eles desistiram, porque existia somente um posto de saúde, não sabiam se teria uma UPA ou algo do tipo, e não acabaram utilizando o serviço de saúde, né? Se é um caso mais grave, não tem um hospital para atender, não tem algo do tipo, né? O mais próximo seria em Joinville, então você teria que viajar, percorrer aí pelo menos uma hora e tanto, para poder utilizar um serviço de saúde mais rápido, né? Não só por isso, mas também de policiamento e tantas outras questões, que é de responsabilidade das prefeituras. É o poder público municipal que tem a responsabilidade sobre o saneamento, a responsabilidade de dar a infraestrutura básica para os moradores, né? Não só de calçadas, mas do que vai embaixo da calçada principalmente, né? Que é o que eles dizem que não dá dinheiro e não aparece no período eleitoral, que é o esgoto, que é o tratamento correto da água, que é importante porque chega na casa de todo mundo, né? Não só da mansão, mas também das casas dos mais pobres. Então, infelizmente, a gente tem essa conexão bem verídica e fatídica de que onde você tem um boom imobiliário, principalmente dos imóveis de luxo, você também tem um crescimento elevado das praias impróprias para banho, prejudicando aquilo que eles mais precisam atender, que é o turismo, que é esta vista de tirar o fôlego, né? Mas as pessoas também utilizam a praia, né? O que é bem contraditório. Vai lá. O comentário que eu quero dizer, pra gente poder finalizar, cobra-se da população, não só... Lembrando que, assim, por exemplo, eu sou pobre, eu moro no continente, na periferia, não tenho praia no meu bairro, mas eu pago um imposto para poder manter a limpeza das praias. E aí agora a gente tem toda essa situação, e inclusive isso vem nas taxas de saneamento, isso vem nas taxas na taxa do IPTU para quem é morador aqui de cidade costeira. E da contrapartida, a gente tem a prefeitura não fazendo o trabalho dela, porque é muito fácil a prefeitura culpar a Casan, que é uma autarquia a qual ela faz parte da diretoria, e aí a Casan depois devolver para a prefeitura falando que não se fez, ou que não se cuida, ou que tenta fiscalizar, mas tem pouco fiscal, porque hoje o Topazio já falou isso. E aí é fácil culpabilizar isso e ficar jogando um pro outro. Mas a gente tem que lembrar que da nossa parte a gente vem, e inclusive vem muitas multas pesadas quando você quando você não tem a caixa de esgoto, quando você não tem. Só que aí a gente tem a ligação na rua, a gente tem toda essa infraestrutura que ela não é feita e precisa-se sim cobrar a prefeitura, tá? Esse foi o meu comentário final, inclusive eu vou aproveitar para me despedir aqui. Lembrando que este não é um caso só de Florianópolis, é um caso de saúde pública do estado de Santa Catarina e que precisa ser atentado aí, ser visto pelo governador de estado, né? Porque atinge não só Florianópolis, mas outros municípios aqui do litoral catarinense, né? Então a gente agradece a você que está aqui com a gente até este momento. Se possível ajudar a gente financeiramente aí, a gente gosta muito, porque este projeto é um projeto independente que precisa da sua ajuda, não só se engajando aqui nas redes no chat, né, com a gente, mas também financeiramente para manter toda essa estrutura, viu? Temos aí o nosso Pix, que é pixsctv@gmail.com, ou o QR Code que tá, acho que aqui, aqui neste cantinho, viu? Que você pode estar escaneando aí com o seu celular. Caso você não consiga, tudo bem, pode ajudar a gente compartilhando esta live que acontece de segunda a sexta-feira. A gente tenta chegar todos os dias às 10 da manhã, hoje por problemas técnicos a gente acabou se atrasando, mas de segunda a sexta-feira às 10 da manhã, viu? Com notícias daqui de Santa Catarina e do Brasil, viu? Além do mundo também. A gente agradece muito a sua participação nessa segunda-feira. Amanhã estamos aqui novamente, né? Tem Manhã SC aqui às 10 da manhã. Um grande beijo. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente, que se engajaram aqui, falaram aqui com a gente no chat. E até amanhã. Tchau!